na beleza da sua santidade. Eu confesso que estou realmente muito feliz de poder estar aqui. Cheguei ontem de manhã, um frio que misericórdia, né? O meu filho parecia um pinguim ali e passei muito frio, foi muito frio mesmo, né? Agradecer a Deus pela vida dele, que está aqui comigo, né? Agradecer pela vida do pastor Jonas também, que carinhosamente foi nos buscar lá, ele com o Altemar, né? Usou de bondade para conosco, nos buscou naquela manhã fria, né? Eles se levantaram muito mais cedo, né? Umas 5, 6 horas já estavam aí perambulando por essas ruas aí. Que Deus realmente continue abençoando a vida de vocês. Pastor Jonas, a esposa dele, a Sara, né? Uma simpatia de pessoa. A Maiara, né? Maiara, né? O nome da minha prima, né? Maiara, que Deus continue abençoando esse casal. Eu estou na casa do pastor Jonas, ele está me recepcionando de forma assim, muito, muito maravilhosa. O filho dele já levou meu menino ontem para jogar bola já, né? Que Deus realmente continue abençoando a vida dessa família, né? Abençoando a vida dessa igreja também. Eu deixei lá no Brasil a minha esposa e um outro filho, né? De 13 anos, a Cíntia e o Pablo, né? Então eu sou pai de 2 filhos, o Henrique. O Henrique amanhã faz aniversário, né? 20 anos vai completar aqui na América, né? Então deixei lá a Cíntia, o Pablo. Muito em breve eles estarão aqui conosco também, né? Agradecer a Deus pela vida da minha família. Se tudo isso está acontecendo, é porque de alguma forma eles têm uma grande parcela nessa empreitada. Queridos, abra as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15 e o verso de número 11. Não está aqui presente, mas o grande intermediário foi o Marcinho, né? O Marcinho, nós conhecemos ele desde 94, quando eu me converti lá na Assembleia de Deus, e aí ele fez essa ponte para nós, para que nós pudéssemos estar aqui. Lucas capítulo 15 e o verso 11. Lucas capítulo 15 e o verso de número 11. Todo mundo conhece a parábola do filho pródigo. Quem não conhece a parábola do filho pródigo aqui? É difícil alguém que nunca ouviu a história da parábola do filho pródigo. Parece que vocês já sabem o que um pregador prega na parábola do filho pródigo. Parece que a tônica é uma. Parece que eu vou pregar para alguém que estava aqui, que presenciou, que cantou, que pregou, que orou, que ofertou, que dizimou, que esteve no nosso convívio e depois vai para o mundo e lá gasta tudo que tem. Depois que ele está na miséria, longe de Deus, ele se arrepende do que ele fez e aí ele diz que vai voltar para a casa de Deus. E no final, o pregador faz aquele apelo caloroso para aquele que estava longe e volte. E a pessoa levanta a sua mão, vem aqui à frente e reconcilia-se com Deus. Essa é a tônica da parábola do filho pródigo. Mas eu vou olhar com vocês hoje de uma outra perspectiva. Eu tenho certeza que quando você ouvir alguém pregar sobre a parábola do filho pródigo, você pode ter certeza que você vai lembrar da mensagem de hoje à noite. É uma maneira diferente, não nova, mas diferente de ver a parábola do filho pródigo. E ela começa assim: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço disse ao pai: pai, dá-me da parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas
porcos comia, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm pão? Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao seu pescoço, o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E o bezerro cevado, trazei-o, matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. A parábola do filho pródigo é uma palavra riquíssima. É uma parábola onde ela nos traz grandes verdades espirituais. Lucas, que escreveu essa parábola, ele era médico. E ele escreve para um grande homem que vivia na corte romana, por nome de Teófilo. Teófilo era um homem intelectual. Lucas, ele era médico. E naquela época a maioria dos médicos também eram filósofos. É por isso que em Lucas capítulo 3, verso 1, capítulo 1, verso 3, Lucas diz que ele escreveu de forma minuciosa esse texto. Ou seja, ele escreveu nos mínimos detalhes. Lucas teve a precisão de escrever com detalhes, porque esse homem era um homem detalhista. Era um homem que queria saber os detalhes da história de Jesus. E ele chega no capítulo 15, no verso 11, ele vai falar sobre detalhes dessa história. E de forma precisa, ele começa o verso 11 não informando, não narrando, mas trazendo uma grande verdade para nós. Parece um texto muito bobo. O verso 11 começa dizendo: e um certo homem tinha 2 filhos. O que Lucas está narrando para mim e para você aqui é que Lucas vai começar a falar sobre uma família ideal. Porque não existe família perfeita. O que existe é a família ideal. A família que Lucas vai narrar agora é de um pai e de 2 filhos. É de uma família onde tudo funcionava de forma harmônica. Nessa casa, pai era pai, filho era filho, não era desobediente. Ele está narrando sobre uma família onde dentro da comunidade judaica, era como se fosse um paradigma. Alguém olhava para aquela família e ficava de queixo caído e falava: nossa, como eu queria ter uma família como aquela família. Aquela família era modelo, aquela família ela era ideal. Era uma família onde todo mundo olhava e se espelhava. Mas Lucas agora, a partir do verso 12 até o verso 21, ele vai narrar que aquilo que era deixa de existir. Aquilo que era ideal não é mais ideal. Aquilo que, entre aspas, era invejado não é mais invejado, porque o caos instala naquela família. Aquela preciosidade não existe mais. Aquela estabilidade não tem mais naquela casa. Aquela casa agora vai ser movida pela instabilidade da vida. Tudo que ele não queria ia acontecer naquela casa. E Lucas agora vai narrar aquilo que era, deixa de ser. E Lucas, ele vai focar, e eu quero focar nessa noite na percepção que o pai teve na atividade ou na reação do seu filho. Querido, presta atenção no que eu vou dizer. A maneira que você vê a vida determina o sucesso ou o fracasso. É a maneira que eu vejo a vida que vai determinar o meu sucesso ou o meu fracasso. A mesma coisa pode pegar pessoas diferentes e pessoas diferentes ter visões diferentes da mesma coisa. Quer ver um exemplo? Olha para a mulher de Jó. No mesmo dia, ela perdeu a empresa, perdeu os filhos, ela perdeu tudo que ela tinha. Olha a visão que ela teve da vida. Ela olha para o seu marido e diz: meu bem, até quando você vai ser crente?
Até quando você vai naquela igreja? Eu conheço você, nós dormimos juntos toda noite. Eu vejo que você ora, que você sacrifica pelos nossos filhos. Mas eu não acredito que isso aconteceu com você, porque você realmente é crente, meu esposo. Sabe de uma coisa que eu entendo, meu amor? Não compensa mais ser fiel a Deus. Sabe o que compensa? Amaldiçoar esse Deus e morre. A perspectiva que ela teve da vida foi uma perspectiva equivocada. A mesma situação chegou na casa do marido dela também. No mesmo dia, ele perdeu tudo que ela perdeu, mas ele teve uma visão diferente da vida. Ele olhou para ela e disse: meu amor, não funciona dessa maneira. Você está com miopia. Você não está entendendo a vida do jeito que ela é. Sabe por quê? Porque se eu vim nu, eu vou tornar nu para aquele lugar. Jeová me deu, Jeová tomou. Deus está no controle. Então eu não posso amaldiçoar ele. Eu tenho que bendizer a ele. Você consegue perceber que a maneira que eu vejo a vida determina o sucesso ou o meu fracasso? Aleluia. Diante do caos, esse pai soube fazer uma leitura da vida. E a leitura da vida determina o meu sucesso ou o meu fracasso. Pastor Jonas, agora é 8h35 da noite. Se o pai do filho pródigo, ele entrasse nessa igreja agora e subisse nessa tribuna, e se tomasse o meu microfone dessa noite e falasse para mim: Fábio, deixa eu falar algumas verdades para essa igreja. A primeira verdade que esse pai falaria para mim e para você seria essa: que na vida nem tudo sai do jeito que você planeja. Porque olha, querido, como diz o texto, esse pai tinha 2 filhos. É inimaginável o filho vivo pedir a herança pro pai. Quando é que o pai dá herança para os filhos? Ou melhor, quando os filhos a possuem da herança dos pais? Quando os pais morrem. Esse pai nunca ia imaginar que o seu filho pediria a herança enquanto ele estava vivo. Que tem coisas da vida que eu não peço, acontece. Tem coisas da vida que eu não escolho, me escolhe. Tem coisas da vida que eu não forço, eu sou forçado. Tem coisas da vida que eu não peço, me entregam. E se eu não souber fazer essa análise da vida, eu passo a entender Deus de uma outra perspectiva. Verdade. Porque na hora que você menos imagina, aquela notícia ruim pode chegar na tua casa. Na hora que você menos imagina, aquele diagnóstico que você fez no médico pode dar aquilo que você não imaginava. Aquilo que você não imaginava pode acontecer. Você pode sair daqui nessa noite e ter o seu carro aqui. Não tem tanto problema com isso. Mas no Brasil, vocês sabem da dificuldade. Você paga um carrinho 60 vezes. Você paga 3 parcelas. Rouba o seu carro. E aí você tem que pagar mais quantas parcelas? Mais 50 parcelas sem ter o seu automóvel. Você não pediu, aconteceu. Você pode sair daqui, funde o motor do seu carro. Você pode passar ali na rua, quebrar o pé. Tem coisa da vida que você não pede, acontece. Mas o segredo da vida é eu perceber que todas as coisas, boas ou ruins, estão cooperando para o meu bem. Eu preciso entender que tem coisas que eu não peço, acontece. E a primeira verdade que o pai falaria para mim, com certeza, seria isso nessa noite: meu filho, minha filha, na vida, nem tudo sai do jeito que você planeja. Se esse pai entrasse aqui, e se ele falasse para mim: deixa eu falar mais uma verdade para a igreja Gileade nessa noite, sabe o que ele falaria para mim e para você nessa noite? Nunca feche a porta da reconciliação. Esse menino foi embora. E quando alguém desautoriza a nossa autoridade, nós queremos pisar o pé na garganta dele. Nós queremos pisá-lo, machucá-lo. E esse pai poderia muito bem dizer: se for embora, não volta mais para casa, seu rebelde. Você não respeita pai e mãe não, menino. Você não sabe que eu sou autoridade nessa casa.
Onde se viu você pedir a minha herança? E agora você vai pegar tudo e vai embora. Eu fui bom de te dar, e agora você vai embora. Se for, não volta mais. Esse pai não disse isso para esse menino. A Bíblia diz que esse pai ficou esperando o menino voltar para casa. Tem muitas pessoas que não prosperam na vida, que a vida não frutificam, porque ainda não aprenderam a perdoar as pessoas. E aí eu me lembro de uma história fascinante, pastor Jonas, que todo mundo conhece, a história de um menino de 17 anos que tinha um sonho. E ele foi traído por quem? Pelos da própria casa. Seus próprios irmãos traíram ele. E todo mundo sabe da história, com 17 anos ele é levado embora. Passa-se 13 anos. Aí Deus começa a fazer alguma coisa, mas a promessa ainda não tinha se cumprido. Passou mais 7 anos, agora ele é governador, 13 mais 7, 20 anos. A promessa ainda não se cumpriu. Aí acontece o que? 2 anos de fome, 22 anos para se cumprir a promessa. Aí quem entra no palácio? Os seus irmãos. José não era mais um hebreu. Ele não falava mais ele não falava mais hebraico. Agora a linguagem dele é egípcia. Ele vestia vestes egípcias. Ele era um hebreu com roupas egípcias. Quando os irmãos entram, depois de 22 anos, não reconhecia mais José. E geralmente aquele que bate não lembra, mas aquele que apanha nunca esquece. Na hora que entrou, ele falou: somos meus irmãos. E José começa a conversar com eles, e eles não perceberam que eram os seus irmãos. Mas quando José tira o terno, e na hora que José sauda eles em hebraico, aí eles começaram a chorar. Eles começaram a chorar, falando: não é possível, é você, José, filho de Jacó, nosso irmão, a quem nós vendemos para a terra do Egito? Sou eu mesmo. Aí começaram aquele chororô. E aí José solta uma das palavras mais lindas da Bíblia, pastor. Olha o que José sabia fazer a leitura correta da vida. Olha o que José disse para os seus irmãos: não pensem vocês que foi vocês que me enviaram para cá há 22 anos atrás. Não foram vocês. Sabe quem é que me enviou para cá? Foi Deus. Sabe por quê? Porque Deus viu este momento. Deus sabia dessa situação. Ele sabia que eu seria canal de bênção para a vida de vocês. Mas sabe o que eu acho mais lindo nessa história? Foi uma pergunta que José fez. Qual foi a pergunta? Papai ainda vive? Jacó ainda está vivo? Sabe por quê? Olha que interessante. Quando venderam José, na mente de Jacó, José estava morto ou vivo? Morto. O que levaram para José? A capa, toda listrada, colorida, manchada de sangue. Jacó, está aqui, ó, um pedaço da roupa. Aí Jacó começou a chorar. Não é possível. Fala para mim que isso é mentira. Eu não posso acreditar. Até agora ele era o meu caçula, depois veio Benjamim, mas ele era o meu menino. Infelizmente, Jacó, as bestas feras comeram ele. Eu não posso acreditar. E a Bíblia diz que Jacó não bebia e nem comia. A Bíblia diz que o espírito de Jacó morreu. Sabe o que eu aprendo? Que quando eu não aprendo a perdoar as pessoas, eu morro interiormente. E uma das piores coisas da vida é você não perdoar. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que você não perdoa, sabia que ela come com você? Ela dorme com você. Ela acorda com você. Ela tomou banho com você. Ela pode estar longe, mas ela está perto ao mesmo tempo. Por quê? Porque ela te consome por dentro. Mas quando a Bíblia diz que o menino volta, aí José diz que meu pai ainda está vivo, está, manda buscá-lo. E o menino vai correndo. E diz: Jacó, eu não sei a sua situação, mas eu preciso te dizer uma coisa.
Sabe o que acontece? Sabe aquele menino, teu filho, sei quem? José, aquele morreu? Não, ele não morreu, não. Não conta mentira para mim, não. Ele não morreu. Eu acabei de ter um encontro com ele e ele manda te chamar. E a Bíblia diz que o espírito de José reviveu. Aleluia. Irmão, tem pessoas que precisam comer de novo. Tem pessoas que precisam sorrir de novo. Mas está precisando do seu perdão. Esse pai aprendeu essa lição. Ele sabia o que era perdoar. Aí você pode me perguntar, Fábio, por que o pai falaria isso? Se o pai estivesse aqui, eu perguntaria para o pai, pai, por que não fecha a porta da reconciliação? Sabe o que ele ia responder? Porque o milagre passa por essa porta. Se eu fecho a porta, o milagre não ia acontecer. Nós não íamos nos unir novamente. Nós não íamos beijar novamente. Nós não íamos nos abraçar novamente. Mas eu não fechei a porta da reconciliação. E porque eu não fechei, o milagre aconteceu, meu irmão. Nunca feche a porta da reconciliação, porque o milagre vai passar por essa porta. Se o pai falasse para mim, deixa eu falar mais uma coisinha para essa igreja. Sabe qual é a terceira verdade que esse pai falaria para mim e para você nesta noite? Nunca perca a esperança. A Bíblia diz, olha que interessante, a Bíblia diz que quando o menino veio, o pai viu esse menino de perto ou de longe? Irmãos, só olha de longe quem tem esperança. Aristóteles dizia, a esperança é o sonho de um homem acordado. E deixa eu relembrar uma verdade para vocês. Esperança não se conta, esperança se vive. Esperança não se conta, esperança se vive. Esperança é algo tão interessante que esperança é algo particular, não é coletivo. Porque o que move eu não move vocês, e o que move vocês não move eu. E se eu compartilho com vocês algo que não move vocês, vocês vão frustrar o meu caminhar. Por isso que a Bíblia diz que o sonho ou que a esperança não se compartilha, se vive. Eu acho isso fantástico. Porque a esperança é a força motriz oculta do ser humano. Se eu paro de ter esperança, eu paro de viver. E a esperança é algo que deve mover o ser humano. E a esperança não pode estar baseada nas circunstâncias da vida. Esperança deve estar baseada em uma promessa. Se Deus falou, meu irmão, pode acreditar que vai acontecer. Você precisa entender isso, que esperança é algo que não se conta, se vive. Glória a Deus. E eu aprendi isso na minha vida, pastor Jonas. Eu aprendi que eu nunca contei esperança. Eu vivi a esperança. Eu tenho uma frase que eu mesmo criei. Eu acho essa frase fantástica. Não que foi eu que criei, mas essa frase é o seguinte: eu vivo feliz hoje, sabendo onde eu vou chegar amanhã. Quem tem esperança não olha para a circunstância, ele olha para o amanhã. Não olha para as circunstâncias do hoje, ele olha para a promessa de Deus. Porque a esperança é aquilo que te motiva. E é tão interessante que o esperançoso, irmão, grave isso, ele vê aquilo que ninguém está vendo. O esperançoso vê aquilo que ninguém está vendo. O pai olhava o menino de longe. Na cultura judaica, o pai é proibido de esperar o menino que vai embora. Ele é proibido, ele não pode esperar. Mas a Bíblia diz que ele viu de longe. Isso é uma prova que ele estava esperando. Porque aquele que olha de longe, ele olha com cuidado. E ele percebeu que o menino estava lá longe. Mas ele ficava todo dia esperando o menino. Eu fico imaginando o pastor Jonas, aquele menino. Eu já fiquei sabendo que o Altemar é mestre aqui. E aí, Altemar, eu fico imaginando aquele homem sentado. E as pessoas passavam e perguntavam: o que está fazendo aí? Estou esperando. Está esperando quem? O meu filho. Não acredito. Você é bobo de esperar aquele menino? Aquele menino foi um mal criado, foi um injuizado. Aquele menino não tem juízo. Ele é um ingrato. Não, mas eu continuo esperando.
eu continuo esperando. Aquele que espera, ele vê aquilo que ninguém está vendo. São uns 3 anos atrás, eu contasse para vocês o que Deus iria fazer na minha vida. A maioria lá de Americana não acreditaria, e vocês não acreditariam. Um menino que só pregava em nenhuma igreja, um menino que não saía da sua cidade para pregar o evangelho, mas eu tinha uma esperança, porque eu acreditei nessa palavra. Eu vivo feliz hoje, sabendo onde eu vou chegar amanhã. Glória a Deus. E quando você tem uma esperança, meu irmão, não compartilha ela com ninguém. Viva essa esperança. Viva essa esperança. Hoje já são alguns milhões de views no YouTube. Hoje são alguns milhões, não é mil, milhões de seguidores na internet. Porque eu acreditei numa palavra. Nunca compartilhei esperança. Eu vivi esperança. Hoje, antes eu vim para o Brasil, só da América, são mais de 2.000 acessos por semana via YouTube. São cerca de 20 países que me acompanham toda semana via YouTube. Sabe por quê? Você precisa acreditar. Ninguém precisa acreditar em você. Você que precisa acreditar na palavra de Deus. É isso que te move. É isso que faz você caminhar. Não é à toa que eu viajei em tantos estados brasileiros, porque eu acreditei em uma palavra. A esperança é o que move. A esperança ninguém precisa ver. Eu preciso ver aquilo que ninguém está vendo. Eu estou só fascinando aquilo que vocês já sabem. Vivam aquilo que Deus colocou no vosso coração. Viva aquilo que Deus falou, aonde vocês iam chegar. Ninguém precisa ver. Veja vocês mesmo. E é tão interessante quando você conversa com um esperançoso, ele é diferente daquele que não tem esperança. Se eu colocar aqui no data show, uma imagem, pastor João, de uma floresta, e com vários bichos, com água, e eu perguntar para todo mundo, o que vocês estão vendo? Isso é comum. 99,99 falaria para mim que estava vendo árvores, folhas, galhos, rio, pássaro, crocodilo, dinossauro. Você ia ver tudo que estava naquela aí imagem, porque você vê aquilo que está vendo, mas o esperançoso não. Está vendo, pastor Segantini? Eu estou vendo um púlpito de madeira. Eu estou vendo um sapato de crocodilo. Eu estou vendo um cinto de couro, eu estou vendo uma blusa de couro. Ou seja, ele vê, eu estou vendo um cabo de martelo. Por quê? Ele não olha o que está na vista, ele olha aquilo que aquilo pode produzir para a vida dele. Vocês conseguem entender que o esperançoso vê aquilo que ninguém consegue ver? Ou seja, na dificuldade, ele vê uma saída. Foi isso que esse pai viu. Na dificuldade, ele olhava de longe, porque ele sabia que o menino iria voltar. Ele via aquilo que ninguém estava vendo. Acredita naquilo que Deus falou para vocês. Acredite que vai acontecer. Se esse pai chegasse aqui nessa noite e falasse: Fábio, deixa eu falar mais uma coisa para essa igreja. Sabe o que ele falaria para mim e para você nessa noite? Isso é tremendo. Enquanto você espera aqui, alguma coisa se move ali. Eu vou repetir. Enquanto você espera aqui, alguma coisa se move ali. Eu disse no início que Lucas era filósofo. E todo filósofo é detalhista. O menino foi para uma terra perto ou longe? Longe. Longe. Olha o mistério aí. Naquela época não tinha internet. Naquela época não tinha Facebook. Naquela época não tinha as redes sociais. Ele não sabia onde estava o menino. O menino foi para um lugar que ele não sabia onde era. Mas a Bíblia diz que o pai ficava aí esperando. Toda vez que você esperar aqui, coisas do outro lado começam a se mover. Irmão, presta atenção no que eu vou dizer, que isso é profético. Talvez você está aqui agora esperando. Talvez você não sabe. Alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual por sua causa. O pai estava em casa esperando. E do outro lado, o menino entrou em movimento.
O menino ensaiou o que ele ia falar para o pai dele. Glória a Esse Deus. menino, eu fico imaginando que ele foi na minha época de conversão. Eu ficava na frente do espelho pregando. Esse menino foi para frente do espelho. Por que eu vou falar para o meu pai? Porque eu preciso voltar para casa. O pai estava esperando, ele não sabia, mas o céu já estava se movendo em favor dele. E ele começou a ensaiar e de repente ele depois já sei o que eu vou falar. Eu vou chegar lá, vou pedir perdão para o meu pai, que eu peguei contra ele, contra Deus. Eu não quero ser mais qualquer um. Ou seja, eu não quero ser mais a elite. Eu não quero me ser filho, se ele me fazer um dos jornaleiros. Eu só quero voltar para a casa dele. Isso me basta. Irmãos, enquanto o país estava esperando, o milagre já tinha acontecido. Você consegue entender isso? Enquanto você está esperando, o milagre já aconteceu. E às vezes a gente sofre antes do tempo, porque não confia na promessa de Deus. Se eu confiar na promessa de Deus, eu vou entender. Eu vou conseguir entender. Obrigado, meu irmão. Eu vou conseguir entender que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Eu me lembro. Eu peguei o livro para te dar hoje de presente, eu acabei... Aí o senhor veio para a igreja e eu fiquei lá fora esperando. Eu escrevi um livro. Esse livro eu já vendi para os Estados Unidos, para a Suíça, para a Dinamarca, para vários países já por esse livro. E eu não tinha dinheiro para pagar esse livro. E eu estava... Já tinha mandado fazer, tinha que pagar a gráfica. Você acredita nisso? Quando você esperar aqui, alguma coisa se move ali. Eu estava lá no estado de São Paulo, no estado de Minas. Uma irmã me manda uma mensagem e diz: Segantinho, eu posso dar uma oferta? Eu falei: pode, meu irmão. Posso dar nesse número? Pode. Resumo da história. Ela deu uma oferta. Minha esposa foi lá, conferir a oferta. Ela falou: é X. Ah, tá bom. A esposa olhou errado, ela esqueceu de um zero lá. E era a quantia exata para eu pagar a gráfica do livro. Aleluia. Não, eu quero profetizar sobre a sua vida. Existe alguma coisa se movendo aonde quer que seja. Não importa se é no Brasil, se é na América, em qualquer outro lugar. Alguma coisa está se movendo. Você sabia que o céu pode estar se movendo agora em seu favor? Glória a Deus, aleluia. O céu agora pode estar se movendo em seu favor. E agora aleluia. O seu nome pode estar sendo tratado na eternidade. Ah, Deus, aleluia. Olha o que aconteceu com Daniel. Daniel fez uma oração. Daniel não entendeu. E ele falou: Senhor, responde essa oração para mim. E de repente o anjo, Deus chega para Gabriel e diz: Gabriel, vem aqui. Ele diz: fala, Senhor. Está vendo aquele homem? O nome dele é Daniel. O nome de Daniel foi gritado na eternidade. Você vai chegar para Daniel e você vai falar que a oração dele é assim, assim, assado. E depois de 23 dias, o anjo chega. Daniel está de costas. Ele toca. Daniel olha e o anjo diz: Daniel, assim diz o Senhor para você. Eu acho fantástico. Aleluia. Alguma coisa está acontecendo no céu agora. E talvez você vai saber daqui 2, 3, 1 mês. Mas um dia você vai saber que os céus trabalham para aquele que nele espera. E eu vou terminar com uma palavra, mais uma palavra profética para você. Se o pai entrasse aqui agora e falasse para mim, pastor Jonas, Fábio, deixa eu falar a última coisa e eu vou embora. E eu vou falar: fala, pai. Fala, pai. Sabe o que ele falaria para mim e para você nessa noite? Aquilo que está morto, levanta a sua mão, vai reviver.